Começa agora mais uma edição do Build Lab, o videocast da K2M. Oi lá, tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai falar de um assunto polêmico. Eu trouxe aqui conosco hoje a Tabata está conosco aqui novamente, a Tabata é a nossa gerente de marketing. Boa tarde. Tá? E um grande amigo aqui nosso, que trabalhou na K2M, mais um que trabalhou conosco aqui, tá? Super expert em cibersegurança, tá? E desenvolveu uma carreira em multinacionais. Ele foi diretor da Microsoft na área de cibersegurança, e eu queria que ele contasse um pouco o que ele está fazendo agora. Nicolas Chutko, vamos lá. Obrigado, Gilberto. Tabata, prazer conhecê-la também, e obrigado pela oportunidade da gente conversar um pouco sobre esse tema que é super importante, não só a cibersegurança, mas a parte da ética, da governança, para garantir esses projetos de IA. Eu comecei na área técnica, comecei desenvolvendo, depois montando redes, empreendendo também. Na época que a gente estava conversando, a gente tinha uma parceria ali, e hoje vai ser meio nostálgico, né? Porque eu sou muito grato às oportunidades que nós tivemos juntos. Uma coisa que me chama muito a atenção do trabalho da K2M, desde aquela época, como que era aquele framework que vocês já utilizavam para... Solution Framework. Solution Framework. Eu já tinha uma metodologia nos projetos entregues para os clientes, né? A parte de inovação, um corpo técnico muito preparado, e nessa jornada que a gente vinha entregando os projetos, surgiu aquela oportunidade da Fenasoft, não era? E aí, durante a Fenasoft, teve aquele desafio ali da gente ir para frente do público, que não era uma coisa que eu fazia, né? Eu ficava indo um pouco mais dos bastidores, e começar a fazer as palestras, né? Então, dessa área técnica a empreender, eu comecei me especializando em trazer empresas do Vale do Silício, montar essa operação aqui no Brasil. Uma delas foi adquirida pela Cisco, então tive a oportunidade de trabalhar na Cisco, um pouco mais tradicional em termos de tecnologia, e ver toda essa disrupção, né? E chegar na Microsoft, aonde eu liderei toda a estratégia de cibersegurança para a América Latina, com a chegada do SAT, que mudou completamente a postura, e a Microsoft é essa empresa que é hoje, né? Com valor de mercado enorme, com muita inovação. E na Microsoft eu notei que o meu pitch já não estava ideal. Então eu fiz o curso da Dom Cabral para entender como que os conselhos... qual é a dinâmica deles, qual é o rito, qual é o linguajar que eles utilizam para ajudar a aprovar os projetos que eu vinha criando lá dentro da Microsoft. Porque muitas vezes a resposta era devolutiva do cliente, o board não aprovou. Mas, gente, por que não aprovou? O que acontece lá? Que Olimpo é esse que é o board? Então, o curso da Dom Cabral me ajudou bastante, e depois tive a felicidade de começar a atuar como conselheiro. Então, hoje eu sou palestrante, conselheiro de 5 empresas, e também estou empreendendo. Legal. Se nós falarmos Fenasoft, denuncia a nossa idade. Meu Deus, olha os nossos cabelos brancos. A gente achou uma foto esses dias, não foi? Daquela época? A gente, terno, assim, todo aqueles ternos, né? Terno de estagiário, né? A camisa que brilhava, né? Isso aí, mas devia ser moda na época. Não, mas foi legal, porque isso aí foi um exercício. A gente ia até fazer uma brincadeira, né? A gente ficava disputando quem conseguia encher mais o auditório. Isso, quem engajava mais palestra. o pessoal que estava lá ouvindo. Foi muito legal. Muito legal, mas acho que a gente pode começar falando sobre o tema mesmo, né, que a gente colocou, e que é justamente essa questão, obviamente, da segurança na adoção de uso de inteligência artificial, né? E tá todo mundo, né, a polêmica sempre, todo mundo me pergunta, mas e a alucinação, né? O que é a alucinação de IA? Por que isso é importante aí, Nicolas? Perfeito. A alucinação de IA, ela vem pela maneira como a IA ela foi concebida. Dentro ali do processo das probabilidades para te entregar a melhor resposta possível, quando foi concebido, eu acho que quem sou eu para falar alguma coisa, né? Mas se eu pudesse dar uma sugestão, não seria melhor se ela pegasse e falasse, para esse tema, eu não sei? E aí as pessoas buscassem um outro caminho? Nessa ânsia de ela sempre dar uma pergunta, e você nota que ela busca agradar quem está interagindo com ela, veio essa questão da alucinação. Então, a partir do momento, né, que você está fazendo ali um estudo, um trabalho, desenvolvendo um projeto, e ela não tem a resposta, ela tende a pegar indicadores que tem dentro dessa base de conhecimento que foi utilizada para criar esse modelo ali dentro, e chegar numa resposta que tem algum contexto, mas muitas vezes são embasados em cases que não existem, cenários que não aconteceram. Está inventando, né? Inventando, acho que é isso mesmo. A alucinação, ela uma invenção para não deixar de dar uma resposta. Sim. A gente já tem uma questão difícil, que é as IAs, elas usam aí
a internet, né, como fonte, a gente sabe a quantidade de fake news, de dados não estruturados que tem, né? A Wikipedia, quando surgiu, tinha esse problema, É verdade, né? bem lembrado. Que as pessoas, você ia lá e escrevia o que você queria, né? Então virou uma brincadeira até as pessoas se educarem para usar da forma correta. Então, com as informações que tem já é difícil, né? Quando a IA não tem as informações, acho que fica mais complicado ainda, A gente né? faz uma brincadeira, inclusive, porque tem como controlar isso, tá, pessoal? Sim. Isso é importante. Isso é totalmente controlável quando você dá uma solução corporativa, tá? A gente tem soluções para criar os guardrails, que a gente chama. Ou seja, como é que a gente consegue fazer com que a IA não saia, né? Outro dia eu estava vendo minha esposa conversando com o ChatGPT, ela assina lá o ChatGPT para uso pessoal, ela usa no trabalho como Bring Your Own AI. Olha só. Apesar dela ter A gente vai chegar nesse tema né? também, né? Isso que eu ia falar, ela fez treinamento de Copilot. Mas ela tava lá perguntando, eu queria um lugar para comer um brunch agora, no domingo, não sei o que e tal. E o ChatGPT começou a inventar ou falar que tinha lugares e que já estavam fechados esses lugares, né? Isso é interessante, por quê? Porque o ChatGPT ele não estava se baseando em informações que estavam ao vivo na internet. Exato. Teve um caso que aconteceu recentemente de uma turista em férias, acho que foi essa semana, que ela perguntou para alguma dessas AIs se precisava de visto para um determinado país ou não, da onde que ela era de origem, e falou que não precisava. Exato. O que aconteceu? Chegou lá, precisava do visto. Teve um caso médico seríssimo também, né, de as pessoas agora, né, não vão mais ao médico, elas vão ao ChatGPT, e aí um moço perguntou, ele estava acho que com problema de pressão, e o ChatGPT falou para ele que o sódio era muito ruim e deu um substituto do sódio e falou, usa isso no lugar do sódio. E ele teve uma intoxicação gravíssima, eu acho que ele ficou sem a visão, enfim, foi internado. E quando ele chegou no hospital, essa doença que ele desenvolveu é uma coisa extremamente rara, assim, 0,01 da população Tem tem. como ter referência, Até né, eles embasamento. explicarem, até o cara conseguir voltar da UTI para explicar por que ele tinha feito isso, pô, ele foi pra UTI, ele ficou internado, ele quase perdeu a vida, porque ele se medicou com o ChatGPT, ele fez uma Mas dieta nova. isso, quando você está falando de soluções corporativas, dá para controlar, Sim. tá? É o que a gente chama de... Tem técnicas de engenharia de prompt, primeiro, né? Ou seja, o que é isso? É você garantir que ele responda com determinado tom, que ele não use determinados vieses ou coisas desse tipo. Você consegue explicar para ele o que ele não deve falar. Isso é engenharia de prompt. Assim, de forma bem rudimentar, né? Isso tem bastante forma de explicar isso. E tem o que a gente chama de grounding, ou seja, da gente conseguir fazer com que ele respeite uma fonte de dados. Perfeito. Acho que o Ground é um ótimo caminho e tem soluções acessíveis para a gente também. O Notebook LM da Google eu uso bastante para estudos. Então você fala, dentro desse aqui, né? cenário aqui, né, com essas limitações, vamos começar um trabalho. Ou da tua experiência... Você está fazendo o grounding. Isso, exatamente. Esse é o grounding. Você está fazendo o grounding. Perfeito. É claro que você pode fazer grounding com os seus dados da sua empresa. Você está criando uma solução, por exemplo, para o seu atendimento a clientes, né? Falando assim, como é que você evita que um modelo de linguagem, né, você está usando por trás, sei lá, você pode estar usando um GPT-5 agora, o GPT-4, né? O 5 não ficou muito bom, o pessoal está reclamando, inclusive. O pessoal está reclamando que ele não está muito humano. Olha o absurdo, né? Mas depois a gente fala sobre isso. Mas, ou o Gemini, por exemplo, Gemini 2.5 Pro, você está usando por trás ali para isso, mas você consegue fazer o grounding com a tua base de conhecimento, acessando os dados da sua base de conhecimento e garantindo esse guardrail através de engenharia de prompt que ele só responda baseado naquele conhecimento que está ali e não comece a inventar coisas. Eu acho que tem alguns setores que isso é muito importante, né? Por isso que é tão importante ter um IA corporativo e não deixar que seja pessoal. Eu estava vendo que o Nicolas trouxe alguns exemplos de escritórios de advocacia que usaram e aí a IA alucinou buscando jurisprudências que não existiam. Inexistentes e os advogados foram até multados. Isso é um tipo de setor que precisa de uma IA corporativa ali governada. Então, você vai buscar, mas você vai buscar aqui dentro dessa base. Imagino que para a construção civil também seja super importante, porque imagina ele buscar cálculos de prédios que caíram ali, né? É muito difícil. Então, acho que esse é um dos principais motivos para você ter uma IA corporativa e não deixar que cada um tenha a sua IA pessoal. E quando a gente fala de engenharia de prompt, a gente também consegue definir um escopo bacana. Mas se eu vou fazer um estudo de mercado, por exemplo, eu estou atuando como conselheiro.
quando eu estou em um processo seletivo para fazer parte de um conselho ou uma indicação, na hora que eu vou estudar esse mercado, eu sei quais são os analistas de mercados, consultorias que são mais relevantes. Então eu falo, com base nesses estudos dessas empresas XYZ, que tem notoriedade, que tem um corpo, eu vou começar a fazer meu estudo. Eu não vou deixar amplo e deixar essa IA buscar onde ela quiser. São esses estudos dessas empresas. Até... Desculpa. Não, eu falo, tem um outro problema que eu lembrei agora, eu uso muito na questão de conteúdo. A internet ela já está dominada por conteúdos feitos pela IA. Então, se você faz um conteúdo de IA baseado em outro conteúdo de IA, tende a ficar cada dia mais raso. Uma hora vai acabar. Bom ponto. Então, o que a gente tem feito dentro do Gemini, por exemplo, eu estou testando criar especialistas. Então, eu criei um especialista em conteúdo aprofundado. Então, ali eu boto a base que eu quero, para que ele não coloque na internet em aberto. Porque se ele ficar pesquisando ali na internet em aberto, é isso. Assim, ele vai pegar um artigo que já foi ele que escreveu, baseado em outro que ele que escreveu, uma hora acaba. Ele não tem mais o que falar, né? Não tem mais dados fortes, coisas novas, para me dar nem ideia. Muito bom. Então... Esse exemplo que ela está usando é o que a gente tem essa capacidade, usando uma IA corporativa, né? Ou seja, o Copilot, por exemplo, ou o Gemini Pro, dentro da sua empresa, ele está com o ground em cima dos seus dados. Sim. Então, quando você faz uma pesquisa, aliás, no Copilot você consegue controlar se ele vai usar o grounding da web ou se ele vai usar o grounding dos seus dados, né? O Copilot para o Microsoft 365 eu estou falando, tá? Não é o Copilot Chat que está disponível de forma gratuita, tá? Então, aí você consegue fazer, ele vai usar o índice de busca do próprio SharePoint, por exemplo, como base para trazer essa informação, né? Então, aí a gente está falando da IA básica que você consegue colocar para os seus colaboradores, né? Isso é o legal da coisa. E depois você evoluir isso em soluções onde você criar agentes especializados. Felipe é nosso head de vendas, ele estava falando sobre isso, que ele tem dentro do Copilot, por exemplo, ele tem o researcher, né, o pesquisador. O pesquisador que está dentro do Copilot, ele não usa o modelo GPT. Ele usa um modelo especializado para fazer pesquisa na internet. Olha só. Tá? Acho que, inclusive, o Sam Altman falou assim, há muitos anos já que eu já não uso mais o Google para fazer pesquisa. O browser está entrando em xeque. O browser tradicional, né? A pesquisa, né, na internet. Porque, obviamente, precisa estar, a IA precisa estar tendo o grounding, por exemplo, se você vai fazer uma pesquisa na internet, ele precisa estar buscando dados na internet. Porque senão ele tem o que eles chamam de knowledge cutoff, né? Ou seja, você treinou um modelo naquela fotografia, ainda que você tenha treinado com dados da internet, mas ele está treinado até uma determinada data. Por isso que no GPT 3.5, por exemplo, ele respondia coisas mais novas, ele não sabia responder. Acho que ele ia até 2021, né? Exatamente. Então, se ele não tiver a capacidade de pegar o teu prompt, né? A sua pergunta, que a gente chama de prompt, a sua pergunta, fazer a pesquisa na internet, compor o prompt, né? Pegar o seu prompt, mais o que ele recuperou de informação, e jogar de volta para o modelo para que ele componha a resposta, você vai ter um problema de informação. Dá para fazer esse teste, inclusive com o Gemini, por exemplo, você pode desligar a pesquisa dele do Google, faz a pergunta, depois você liga de novo, você vai ver que a resposta é completamente diferente. Lembrei de dois exemplos que me ajudam no dia a dia. Eu esqueci o nome desse, eu não tenho usado tanto ainda, mas ficou impressionante. É um GPT, acho que é um GPT ou uma solução que foi criada, que você consegue colocar ali a empresa e o teu interlocutor e ele já traça um perfil de como você abordar da melhor maneira, porque pega as informações que estão na internet, então melhora, né, a sua Nose, por acaso? Eu acho que pode ser esse me chamou muito a atenção. Em reunião de conselhos, assim, para quem quer aprovar projetos complexos e de alto investimento, ou quem está nessa carreira de conselheiro também, sabe o que eu faço? Eu crio as personas que representam, né, cada um dos conselheiros, eu treino a minha apresentação, eu treino o meu pitch, eu peço para ser questionado, desafiado, eu vou melhor preparado. Mas isso não garante que a gente apanhe um pouquinho nessas reuniões, porque são reuniões muito duras, né? Mas você realmente ali engaja mais. É difícil você, obviamente, simular quem é a pessoa, mas você dá
essa característica de persona dentro do prompt, isso vai Funciona muito bem, né? O Crystal Knows, ele pega, você dá o LinkedIn para a pessoa, ele lê o perfil e ele vê conforme a forma como ela interage no LinkedIn, ele faz a análise DISC da pessoa, pelos posts dela no LinkedIn. Então ele te fala se ela é mais questionadora, como é que você vai encantar, se ela precisa de mais dados, se ela precisa de mais carisma, o que ela precisa mais, para você conversar com aquela pessoa, né? Então você já vai mais preparado, né? Sim. Vendedor, você não tem mais desculpa de não ter uma prospecção assertiva, né? Melhorar a sua conversão de vendas, né? Ou mapear um território ou empresa de uma maneira mais adequada. Agora, vamos pular para o próximo problema aí da IA, que são os vieses, né? Acho que é uma questão séria também, que as empresas precisam ficar de olho, principalmente RH e coisas do gênero, né? Esse ponto é super importante, porque tem que ter uma curadoria muito cuidadosa, né, muito ética com esses dados. Então, na hora que a gente começa a olhar de um projeto de IA, são sempre 3 pilares que eu acho que são mais importantes. Sim, é a parte de cibersegurança que a gente tem que proteger para você não ser atacado, entre outras coisas. Tem que ter essa parte de governança de dados, de conformidade, de ética, que a LGPD para a gente ajudou bastante, né? A gente tem que usar aquela informação para o devido fim. Então, olha só, eu não vou poder pegar aqui indiscriminadamente e usar todos os dados dos meus clientes para fazer algum modelo XYZ que não esteja realmente levando valor para aquilo que o cliente busca, né? Como ali conteúdo ou produto dentro da sua empresa, né? Garantir que esse conteúdo ele seja de qualidade. Como que o pessoal fala, assim, lixo entra, lixo sai, né? Garbage in, garbage out. Então, se não é uma informação boa, uma informação completa que está ali, o que vai voltar como prompt não vai ser realmente interessante para essa empresa como solução ali no final do dia. Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado. E outra questão também da ética, né? Como que eu vou garantir que os dados que estão lá representam a população como um todo? Ainda mais no Brasil, que a gente tem diversas etnias, diversas classes sociais. Quando você está fazendo esse atendimento, você não pode direcionar um crédito X para um determinado perfil e um Y para um outro perfil, né? Então essas coisas a gente tem que tomar muito cuidado para garantir realmente que seja um projeto de sucesso. E se você não toma esses cuidados, concorda que você pode colocar tudo a perder? Ou você sendo uma startup, ou você é uma empresa grande que já tem uma credibilidade, já tem ações na bolsa, isso pode gerar um impacto na imagem. Isso já aconteceu, inclusive, em alguns casos, né? Já aconteceu na Amazon, já aconteceu, inclusive, em tribunais, sabia? Aquele que te comentou, advogado, né, que levou... Ou não, teve, inclusive, lá no nosso blog, tem um artigo que eu escrevi em 2017. Caramba! Em 2017, cara, que fala extraordinários computadores dizem não, né? É o título. E ele fala de erros de inteligência artificial ou de como que já aconteceram, por exemplo, de uso de inteligência artificial para triagem do cara, assim, no primeiro julgamento do cara dentro da corte lá, fazer uma triagem se o cara vai preso em prisão preventiva ou não. E obviamente que teve totalmente enviesado. Isso aconteceu já. Então, por exemplo, na seleção de currículos da Amazon, né? Você falou desse caso aí. Esse caso é complicado. A gente tem que evitar isso, né? Como que eu vou garantir que eu não tenho nenhum bias, né? O ser humano por si só já tem, né? Eu vou olhar ali, até alguns currículos sugeriam que não enviassem com foto, por exemplo, né? Para uma análise humana do RH. E quando a gente está falando com esse poder computacional e com tantos dados, você consegue pegar características muito específicas para passar um candidato para a próxima fase e deixar o outro nessa fase inicial. Isso tem que ser olhado com muito cuidado mesmo. Esse caso da Amazon me fez pensar muito, porque para quem não está contextualizado, a Amazon usou o MIA para avaliar os funcionários e eles começaram a contratar mais homens porque eles viram que mais homens tinham cargo de chefia. Então, obviamente, eles enviesaram um machismo ali da empresa sem entender por quê. Eu fiquei pensando, por exemplo, se a gente usa um IA numa empresa para fazer uma análise de performance ali de quem falta, quem tem atestado e tal. Uma grávida, acabou, né? Porque ela ficou 6 meses ali fora da empresa. Então, obviamente, a resposta vai ser, olha, homens faltam menos que mulheres. Sim. Sem nenhuma análise ali por trás, né? Então, sem dúvida. A IA precisa ser muito humanizada nessa questão dos vieses. Ou, por exemplo, numa fábrica, atrasos. E aí você vê os funcionários que moram a 3 horas da empresa versus a quantidade de dias de greve do ônibus. São muitas variáveis para você conseguir fazer funcionar
sem esse viés, E né? no final do dia a gente não pode acreditar cegamente, a gente tem que ter esse olhar crítico e também testar outros cenários, confrontar esses resultados para entender qual que é a perspectiva adequada. Isso tem algumas soluções para isso, né? Eu gosto de... A gente Você sempre traz a tem gente. que trazer a solução para esse tipo de questão, né? Porque é uma questão que todo mundo está levantando também, né? Não é só alucinação, o viés também é uma preocupação muito grande, né? Quando você fala de viés, né? Você pode colocar o que a gente chama de human in the loop, primeiro. Ou seja, é o que ela acabou de falar. Ou seja, antes de você ter a decisão final ou a resposta final, ter uma curadoria de uma pessoa. Isso você pode colocar. E aí, obviamente, depende da solução que você está dando, né? Se você está colocando uma IA diretamente falando com o seu cliente ou falando direto, você não pode não ter um human in the loop, né? Mas existem outras questões também de segurança que você pode melhorar. Por exemplo, fazer fine tuning no modelo. Justo. Tá? Então, por exemplo, você tem um modelo, aliás, quando você fala de desenvolver soluções, você pode adotar qualquer modelo. Tá? Existem milhares, literalmente milhares de modelos. Se você entrar dentro do Azure AI Foundry, você tem mais de 11 mil modelos. 11 mil já passou? 11 mil modelos. Nossa. Dentro do Vertex.ai você tem milhares também, né, de modelos. O Vertex é a solução do Google e o Azure AI Foundry é da Microsoft. Como que você escolhe esse modelo? Né? Tem várias técnicas para fazer essa escolha. Curadoria que tem que ser feita com os modelos. E depois que você escolhe o modelo, você ainda pode treinar ele, retreinar ele com os seus dados. Legal. Fazer o fine tuning. Então, retirar. Se você percebe que tem esse viés, você retirar esse viés, né? Quando você fala de dados, por exemplo, de saúde, por exemplo, né? E aí quando você vai treinar um modelo, também é muito importante que você garanta a LGPD que você mencionou. Né? Então, por exemplo, a saúde tem dados muito sensíveis. Exatamente. Todos então, os dados da saúde são pronto, sensíveis, né? definição. Então, antes da IA, você tem a parte de engenharia de dados. Ou seja, você tem que fazer a preparação dos dados antes de você treinar o modelo. Com anonimização, por exemplo. Ótima abordagem. Por exemplo. Né? Anonimização tanto at rest, né? Tanto dentro do banco de dados, quanto em tráfego. Justo. Você encriptar isso, né, de alguma forma para evitar que na hora que ele dê a resposta, ele dê a resposta mencionando o nome de uma pessoa. Nome, sobrenome, CPF de alguém. Tá fazendo uma análise de um... Aliás, existem modelos especializados em saúde, para fazer análise, por exemplo, de radiologia, e aí você evitar que ele possa estar usando um dado que não esteja anonimizado. Um outro exemplo que eu lembrei, a gente tem no grupo uma outra empresa que atende governos, né? Sim. E eles estavam explicando outro dia, a gente tem uma solução de monitoramento e de leitura facial, né? De muralha digital na cidade. E o sistema, ele pega a face da pessoa, ele cruza com o banco de dados ali do município, sem que a gente Da polícia. sem que a gente saiba dessa informação. Então, assim, a nossa empresa faz tudo isso sem saber do dado, porque tem esse problema, né? A gente se gerar um alerta, gera lá para a polícia e a ele gente só não manda tem esse Na dado. verdade, ele encripta esse dado, manda só uma cadeia de caracteres, que é um token. Que legal. Pra, Bem elegante essa solução. Isso vai para a API do banco de dados da polícia para fazer, porque obviamente é uma leitura facial, Sim. Né? E aí para verificar se essa pessoa tem alguma restrição judicial, isso retorna dizendo, ó, esse cara é procurado, por exemplo, né? Então isso para guardas municipais a gente entrega isso dentro lá da SoftPark, tá? Legal. Bem legal. Então essa questão do viés algoritmo, algorítmico, sem dúvida é algo que preocupa, mas que também a gente consegue tratar isso quando você está falando de soluções corporativas, né? Ou seja, para você garantir que você vai embutir uma solução de inteligência artificial no teu negócio, mas com essa garantia. Acho que a gente pode até linkar agora com aquela parte da regulamentação, porque assim, Legal. Tudo isso que a gente está falando aqui agora, de privacidade, governança, evitar viés, a gente tem que fazer porque é o certo a se fazer, certo? Ninguém vai discutir isso. Pode ter regulamentação, pode não ter. O certo, o ético a se fazer é isso.
mas sim, a gente sabe que a regulamentação ela acaba ajudando a direcionar investimentos da empresa, drivar que um setor, um segmento faça o que tem que ser feito através ali dessas regulamentações. Então a gente vê nos Estados Unidos, né, o AI Act, que ele está com uma maturidade muito boa, já foi bem exercitado. O nosso aqui, eu dei uma estudada, eu acho que está bem legal, já foi aprovado no Senado no ano passado, acho que agora está na Câmara dos Deputados. Quem ainda não tem um caminho para seguir, já pode dar uma olhada ali para onde que o Brasil está indo e já começar a ver se tem algum gap ali de adequação. Os setores regulados também já tem alguma coisa, né? Você pega o Bacen, né? Pega algumas outras. Saúde. Então, os setores regulados, eu acho que eles vão sempre na frente, né? A LGPD também foi a mesma coisa, né? Os setores regulados foram muito antes da lei geral, porque eles são regulados, né? É necessário. E tem algumas associações também que às vezes buscam fazer uma autorregulamentação para IA, ainda não acontece, mas é um mecanismo que às vezes ajuda, né? Se eu estou com uma demanda muito específica, uma associação ela pode gerar essa autorregulamentação e ter ali alguns guias. E agora indo para a terceira parte aí do nosso tema, né, que é um pouco de tudo isso que a gente falou, os dados comprometidos, né, que é o grande problema, e acho que aí Nicolas pode falar sobre essa segurança aí, como construir tudo isso. Evita o hackeamento de tudo isso. Eu vou começar de um tema que é interessante, que ainda está relacionado a dados, né, que é o seguinte, teve uma empresa que foi interessante, eles foram lá e colocaram uma política muito interessante para evitar que as informações da empresa vazassem. Né? Nesse processo de evitar que os dados da empresa vazassem, o pessoal de comunicação e marketing pediu uma reunião com o responsável de cibersegurança. Sabe por quê? Porque o pessoal de comunicação e marketing estava colocando algumas informações que eram públicas da empresa, né? Mas ele estava com muito receio, então ele colocou uma barra de bloqueio um pouco mais alta. Por quê? Esses times já tinham uma abordagem, uma campanha de ajudar a retroalimentar essas LMs públicas com informações fidedignas do negócio deles, né, da empresa deles. Então, essa injeção de conteúdo do seu negócio dentro das LLMs públicas é interessante também para que o pessoal tenha mais informações. Aí ele ajustou o modelo e ficou muito bom. Mas que bom que ele viu. Porque teve um outro caso que quando eles implementaram uma IA corporativa também, eles não tinham a parte de governança de acessos e políticas bem implementadas. Quando os usuários, né, mais hardcore ali, né, que se aprofundam bastante nas ferramentas, começaram a fazer perguntas ali para entender até onde poderia ir, ele conseguiu pegar a planilha de cargos e salários da empresa como um todo. Né? Então, são essas preocupações que eu teria. Né? Primeiro, ter certeza que esse dado é um dado bom, que ele está estruturado, que eu posso usar para o devido fim, e depois também garantir que aonde eu estou implementando, essa política de acesso, ela seja adequada, para a gente não ter nenhuma surpresa como essa. Perfeito, perfeito. Você fala de soluções tanto da Microsoft quanto do Google, obviamente a gente vê isso, né? Tem muito cliente nosso, né, na nossa competência de Modern Work, né, que é onde a gente trabalha com o Microsoft 365 ou com o Google Workspace, que é justamente a vulnerabilidade que a gente vê das empresas. Ou seja, pô, você quer colocar IA na sua empresa, vou colocar o Copilot, beleza. É claro que se você hoje vai lá no SharePoint, por exemplo, e consegue encontrar a planilha de cargos e salários lá, né, independente do poder que você tem, qualquer pessoa conseguir, a IA vai usar isso e vai entregar, né? O Copilot, por exemplo, vai entregar isso para qualquer pessoa. É um dado público da empresa, né? Para ela, né? Na cabeça dela. Então, antes de você começar com essa adoção, os aspectos de segurança, eles têm que ser, quando a gente fala de segurança, inclusive falando de segurança de acesso, né? O que a gente chama de security trimming, né? De garantir que já, por exemplo, hoje, se você fizer uma pesquisa na caixa de busca, se a busca está te entregando, é porque não tem segurança nenhuma. É isso mesmo. Né? Porque o resultado de busca ele deveria entregar só a informação que você pode receber. Né? E aí, a mesma coisa, o modelo, né, de IA, ele vai olhar aquele dado, vai fazer o grounding, vai olhar lá e vai te entregar e vai dar a resposta baseada naquilo lá, inclusive com um link para aquele documento. Né? A hierarquia dos dados é extremamente importante, né? Eu colocaria algumas outras coisas que as empresas têm que se preocupar, que não estão relacionadas inicialmente direto com a IA, que tem a ver com a parte de governança e processo. Então, você ter uma boa gestão de identidade, você ter uma estrutura bem definida, né, dos departamentos, quem acessa o quê, de repente, seja o momento de você revisitar isso. Porque às vezes está tanto tempo dentro da empresa isso feito, que você move alguém de um departamento para o outro, aquilo não representa esse movimento.
E aí a pessoa vai continuar com aquele permissionamento, né? Nem se fala dos administradores, que têm acessos ainda mais profundos, que poderiam desligar um IA, um agente, isso aí a gente não está nem comentando. E aí depois, é muito com relação a isso também, governança e processo, quem pode, como pode, não é tanto cibersegurança, mas é algo que tem que estar lá na pauta. E quando a gente fala de cibersegurança mesmo, é assim, sim, tem hackers que estão tentando injetar códigos e prompts para mudar esse resultado da IA que está ali dentro, né? Sim. Um que eu vi que não era tanto de hacker, assim, vamos colocar dessa maneira, mas estudantes muito criativos, Sim. que eles já sabem que nas teses que eles estão criando, ou nos materiais que estão sendo feitos para divulgação em revistas científicas, as pessoas já estão usando IA para fazer ali uma varredura inicial do que é relevante ou não é relevante. Coisas simples como, isso também é hackear, gente. Você pegar toda a tua tese ali, ou teu artigo, e você colocar, o fundo é branco, certo? Você coloca prompts ali dentro, escrito em branco, com a cor branca também, que não vai aparecer quando você imprime, ou quando você está lendo num PDF, mas induzindo que você tem uma maior pontuação numa análise de teses de IA que já tiveram sucesso, ou artigos que já foram publicados. Olha isso. Marketing usa muito isso, né? Tem não sei se eu vou lembrar o nome agora, mas a máfia do PayPal, lembrei, PayPal Máfia, eles são conhecidos por causa disso, né? Eles criaram o Growth Hacking, que chama hacking, não é à toa, que é exatamente isso, são empresas, todos eles fundaram o PayPal e depois todos fundaram outras empresas, tipo Uber, Airbnb, enfim, todas as empresas disruptivas meio que saíram desse grupo ali de fundadores. E eles operam exatamente nessa linha tênue. Então, foram eles que fizeram, por exemplo, os primeiros anúncios usando o nome do concorrente. Eles foram o primeiro a pensar, o cara vai procurar um vídeo sobre corrida de táxi, eu vou publicar aqui o anúncio do Uber. Porque eu vou falar para o cara que está procurando o outro. Então, eles sempre operaram numa linha tênue e sempre tiveram resultado. E muitas legislações, todo mundo sabe, né, disso, vieram de coisas que eles criaram. Porque eles criavam, porque se não tinha lei, não é proibido. E a lei vem depois deles, porque aí fica proibido, né? Sim. Então, o marketing já opera com isso de hackear para o bem, né? Hackear nem sempre é tão ruim assim. Porque é exatamente isso, a gente tem formas de enganar ali, né? Tem maneiras criativas de conseguir um resultado superior, né? Esse envenenamento dos dados, né? Isso. Então, esse é uma preocupação, né? Quando você tem um modelo que ele é retreinado constantemente, né? E ele tem que ser retreinado com novos dados, e se alguém envenena aqueles dados de treinamento, ele vai, por exemplo, criar um viés. Fazer um resultado diferente, aprovar algo que não era para aprovar. E para quem não é de cibersegurança, gostaria só de me aprofundar um pouquinho nesse tema, mas não no techniquez, mas para vocês entenderem o contexto que nós estamos inseridos. Existem grandes grupos que estão há muito tempo operando, não é? Um deles é o cybercrime, aquele que tem a busca pelo retorno financeiro. E o cybercrime, gente, não é o hackerzinho que está lá no porão, né, recebendo pizza debaixo da porta e com o capuz no escuro programando, né? São grupos muito bem organizados. O crime organizado tradicional está dentro do digital. A gente vê os números de fraude subindo muito, o retorno que eles têm dessas campanhas é muito elevado. Então não tende a terminar, porque se você está tendo um retorno tão grande e o risco é mais baixo, se você vai assaltar um banco, explodir um caixa eletrônico, você tem um risco de vida, você tem um risco de ser preso, né? Então, olha, se eu investir aqui no digital, tem um retorno bom. Você tem até um custo mais alto, né? Fazer Exatamente. Então, ele está falando o quê? De custo de aquisição de cliente, ele está falando de ROI, isso é um business. Então, a primeira dica que eu dou para as empresas é como que você pode elevar esse custo para o atacante, que quando a gente traz para um exemplo comum, seria colocar uma câmera na casa, colocar, né, uma grade, além da fechadura, colocar ali também um ferrolho, uma corrente, né? Então, não é só senha, tem que ter o duplo fator de autenticação. Com isso, você vai levantando essa barreira, porque no final do dia, eu não preciso correr mais que o Leão, preciso correr mais que o Gilberto. Enquanto eu estou tendo retorno ali dentro dessas minhas campanhas, eu não vou ficar quebrando a cabeça, colocando IA, criptografia quântica para quebrar alguma coisa, porque o básico está funcionando. Isso não vale para os outros próximos, que são dois. Hacktivismo, que tem motivações políticas, religiosas e outras. Como essa motivação é muito forte, eles não vão medir esforços para colocar dinheiro, né, ou tempo para ter sucesso. Tem até patrocínio, né? Tem muito patrocínio, sem sombra de dúvida. E o outro é o Nation State Attack, né? Então, quando você está falando de soberania nacional,
Eles não medem esforços de ter exércitos cibernéticos, de investir em criptografia quântica para realmente conseguir dar um passo à frente e ter ali um domínio maior dentro desse mapa como um todo. Mas tem um, que é o quarto, que é a nossa maior dor de cabeça, que é o insider. É alguém de dentro, que está de cara pro gol, que tem acesso ao sistema, que por algum motivo ele se corrompe. E ele fornece um usuário e senha. A gente teve um caso recente, Pix, que né? foi o caso do Pix, né? Pix. Ele não é o hacker, né? Tem todo um grupo que está lá estruturado, mas ele, né, entregou ali de cara pro gol. Porque a outra maneira deles fazerem isso seria achar uma vulnerabilidade no sistema, injetar alguma coisa no Pix. Olha a complexidade, o tempo e o custo para você fazer isso. É muito mais você barato, pegar a senha, né? apagar o cara Eles e o cara pagaram dar a acho que 15 senha. mil reais Isso. pro E cara, assim, né? Muito mais barato. pagaram bem, porque na porta dos telemarketings, na porta de ali Sim. empresas terceirizadas, essa abordagem, ela paga R$1.000, né? Lógico, esse usuário tinha um acesso um pouco maior, né? Mas um usuário inicial pode já facilitar muito essa jornada. Então, o responsável de cibersegurança hoje, ele tem essa preocupação do insider. Então, você, gestor, tome cuidado com algumas coisas. Quando esse seu colaborador, né, deturpa os valores, é um pouco mais difícil, mas às vezes ele pode estar no momento de vulnerabilidade. Sim. Você viu quanto que a gente está perdendo nesse negócio de bet? Uhum. A gente como, né, Como sociedade. Como sociedade, milhões, né? Então, eles também estão inseridos nesse modelo. Ele fala assim, me dá um relatório aqui de quem daquela empresa está devendo na bet. É uma loucura, Você vai lá né? e resolve a sua vida. Será que, né, tudo que você está passando em casa com a sua família, eu passar usuário e senha, que não é tão tangível, né? Eu não peguei uma arma, fui lá e Sim. As pessoas assaltei nem veem junto. como um crime, às vezes, né? No julgamento de valor rápido ali, a pessoa nem enxerga que é um Isso, criminoso. Exatamente. A Polícia Federal estava no evento que eles estavam comentando que eles estão até com dificuldade de falar com algumas pessoas da própria polícia e com os governantes nesse sentido. Porque na hora que você, de uma empresa, perde 30 milhões, 50 milhões, não é tão palpável, porque é silencioso. A empresa já tinha dinheiro, isso aí entra no caixa dela, no aprovisionamento de perdas. Agora, na hora que você vai numa cidade, né, para a entrada, coloca fogo em carro, né, explode o banco, isso aí gera uma Todo mundo comoção que daí se direciona mais investimentos e mudam leis, né? Então a gente tem que pensar nisso também, o digital, ele é danoso. É muito maluco, né? Porque pensando em tudo isso, cibersegurança, por exemplo, é um problema do RH, né? Assim, a empresa tem que pensar nisso como um todo, porque muitas vezes a gente enxerga assim, a cibersegurança, não preciso pensar nisso, eu sou do marketing, eu sou do RH, não é um problema meu. E é um problema da empresa como um todo, né? É uma questão de engajamento, é uma questão de como esse funcionário está sendo visto ali dentro, é uma questão de todos os departamentos trabalhando juntos para minimizar ali o risco humano, né? Porque Sem o risco dúvida. humano sempre vai acontecer, né? Assim, a gente não consegue, infelizmente, aqui no Brasil, ter o background check de maneira formal, né? Assim, é algo que ajuda muito a gente entender quem a gente está trazendo para dentro de casa, que é difícil você fazer isso num processo de entrevistas, né? E mesmo assim, esses atores, esses grupos, eles têm muita paciência. Tem. Então, eles formam advogados, formam outros executivos e vão infiltrando ali dentro, eles, né, mesmo com background check, passariam. Então, o gestor ele tem que ter esse cuidado, eu sei que é corrido o dia a dia, mas está muito próximo, né, para entender essas nuances, essas questões, porque é muito complicado. Outro ponto que a gente está monitorando hoje também é a postura digital dos usuários e da nossa própria comunidade. Eu que trabalho com tecnologia e cibersegurança, meus familiares tiveram valores subtraídos por esses golpistas. E olha que eles sabem o que eu faço, e olha que eu sou bem vocal no almoço de domingo. Imagina para quem não tem acesso a essa informação. Então, o GovBR tem o Léo lá que está fazendo um trabalho muito legal, o time dele, divulgando muito conteúdo para o pessoal entender, né? Algumas características para você não cair no golpe. Se a esmola é demais, o santo desconfia. Isso os nossos avós falavam, não era? Sim. E eles mesmos que caem agora, né? Veja que coisa. Exato, bom ponto. Mas se você tem um iPhone 16 pela metade do preço, gente, tem alguma coisa errada, né? Ah, você é meu cliente especial, eu vou mandar um motoboy para entregar um cartão Platinum. Gente, calma aí, eu não sou tão importante assim também, né? Então, quando você vê que vai tirar uma vantagem de alguma coisa, a oferta ela é muito boa, ou tem uma outra questão que é o senso de urgência, você tem que passar a senha agora, senão a tua conta no banco vai ser bloqueada. São bons indícios de que tem alguma coisa acontecendo e para você não engajar nesse processo. Por quê? Se você não tiver esse conhecimento, com IA, isso vai ter um problema maior, porque a voz vai ser do seu filho, a videochamada vai ser do seu filho, e você vai achar que realmente teu filho está sendo sequestrado. No mundo corporativo aconteceu um caso na China, não sei se vocês viram esse.
subiram os maiores executivos da empresa, o de M&A, o presidente, não lembro mais quem, junto com o CFO. Uma call de domingo no Teams para aprovar 5 pagamentos de 5 milhões para empresas que eles estavam adquirindo. Mas tinha que ser a toque de caixa, porque senão eles perdiam um dia ou na segunda-feira. E aquela pressão no CFO, o CFO falando, não, a gente tem o RP, tem o processo, tem a governança, tem o fluxo de aprovação. Não, a gente está aqui, a gente está falando com você, ninguém pode saber, é uma transação. E ele fez os pagamentos. E aí depois, era realmente Era uma fraude. aqueles executivos que estavam ali? Não. Com os dados que a gente tem de imagem, de vídeos, eles criaram, né, essas imagens e aí acabaram realmente induzindo esse CFO a fazer esses pagamentos. A gente não pensa muito sobre isso, né? A gente vem de uma cultura de todo mundo postar no Instagram, né? Postar seu novo esporte e a festa de domingo e tal. E a gente realmente não para pensar, né? A gente tá nessa cultura de queremos ser vistos, queremos que todo mundo curta, que todo mundo saiba como a nossa vida é legal. E a gente não pensa como isso pode ser usado, né? Eu acho que, assim, hoje as pessoas já pensam muito mais que há 10 anos atrás, por exemplo. Que a gente não pensava nem no que a gente postava, né? Então, pô, sei lá, eu há 10 anos atrás postava uma foto na balada. Hoje você pensa e fala assim, pô, a pessoa vai me contratar, vai olhar lá, né? Não precisa disso. Então, eu acho que a gente já melhorou muito nisso. Mas a gente não pensa que coisas simples podem ser usadas para isso. O que colocou na internet não se apaga, não tem como. E tudo que você colocar lá é um prato cheio para os atacantes se utilizarem da engenharia social. Então, quando você está no mundo digital, não necessariamente o Gilberto é o Gilberto. E tem que tomar muito cuidado com isso. Com os nossos filhos também, no Roblox, né? Não necessariamente o amiguinho é o amiguinho, pode ser um maior de idade, né? Que está ali fazendo alguma abordagem que não seja adequada. Então esse cuidado, ele é muito importante. Quanto mais a gente disponibilizar dos dados, mais fácil vai ser criar uma campanha ou te induzir, né, a clicar no link, abrir um arquivo ou fazer um pagamento. Ele vai conseguir entender muito bem todas as suas características, preferências. Sim. E aí, para encerrar esse primeiro bloco aí de conceitos, a gente falou aqui de casos da Amazon, da Corte Americana, então é um problema só de empresas muito grandes ou uma PME, uma empresa menor ali, sofre disso e quais são as diferenças de impacto e de preocupação aí? Isso eu acho que toca todo mundo, né? Em diferentes dimensões, em tamanhos. Então, todo mundo hoje, acho que com certeza, pode se beneficiar da IA, sem sombra de dúvida, pode ser as soluções, tem que ser as soluções corporativas, por quê? Eu estou como conselheiro da Netscope. A Netscope tem uma solução que é muito interessante, que não só você consegue descobrir as IAs que estão sendo utilizadas, a gente vai falar um pouco depois da Shadow AI, né? A AI que alguém pegou o cartão de crédito, pagou, porque não esperou todo o processo de aprovação ali de governança do pessoal de tecnologia, que ele tinha que fazer alguma coisa para amanhã. Mas quando você pula esses processos, às vezes você está usando uma IA que não tem as melhores práticas de segurança, que compartilha aquele dado, por ela ser de graça, o preço pode ser você, o preço pode ser a sua informação. Então, tudo que você subir lá corporativamente, outras pessoas irão acessar. Teve também uma empresa de tecnologia que uma patente que ela criou, colocaram para revisar na instância pública. Na hora que eles foram lá para registrar, já estava registrado. E não era por eles. Quantos bilhões foram feitos ali em termos de desenvolvimento, P&D? Eu acho que foi a fabricante do Ozempic que sofreu também algo. Eles perderam não sei quantos milhões. Porque foi uma coisa assim, alguém esqueceu um detalhezinho ali. Eles esqueceram de registrar a patente no Canadá e perderam a patente. Foi por questão de um dia, perderam. É impressionante. Então, na hora que você consegue fazer esse discovery, né, para ver quais as IAs você está utilizando, faça esse filtro, né? Dentro da corporação, dados corporativos, tem que ser essas instâncias, né, corporativas. Lógico, tem que ter esse processo de empatia de entrevista e para entender o porquê que o pessoal do marketing precisa dessa IA para fazer o quê. Você vai poder usar, mas você só pode colocar esses dados, né? Mas vai demorar um tempo. Então tem que ter um pouco de calma para de repente você não dar o passo maior que a perna e colocar tudo em jogo, porque isso pode gerar um impacto reputacional e de receita muito grande. Então você é uma empresa pequena, faça esse investimento. Não é um investimento tão alto, hoje está muito mais acessível, né, do que estava antes. Mesmo não sendo o GPT corporativo, você pega o pago, ele já consegue trazer ali algumas regras de privacidade para o dado que você está utilizando, você fazer uma curadoria do teu próprio conteúdo. Né? Por quê? Quando você está dentro da empresa e você vai utilizar uma IA, a gente também não pode ser o cara de segurança que a gente era antigamente. Não pode usar. Não tem como. A gente tem que ter uma abordagem educativa. Então, na Netscope, qual que é a abordagem que a gente usa? Assim que você colocou um dado corporativo numa instância pública, a gente consegue identificar, né, se é instância pública. Monitoramento, né? Monitoramento.
Na hora que ele colocou esse dado, você volta com uma mensagem, olha, essa é uma informação corporativa, aqui está, né, a sua assinatura, vá por esse caminho. Olha, infelizmente não utilizamos essa IA. Coloque aqui uma justificativa, o porquê que você precisa, e vai para um workflow de análise e aprovação. Então, com isso, né, de uma maneira o mais transparente possível, para não mudar a experiência do usuário, a gente tenta tomar esse cuidado. Nesse aspecto de isso que a gente está falando, é o que a gente já vem discutindo bastante aqui em outras edições aqui do nosso videocast, que é justamente o que a gente chama de Bring Your Own AI, né? Que antigamente a gente falava de Bring Your Own Device, né? Ou seja, cada um levava o seu dispositivo para o ambiente de trabalho e não tinha segurança nenhuma. Beleza, isso hoje em dia a gente consegue controlar dentro dos aplicativos que estão sendo instalados no celular, que você consegue garantir essa segurança. A IA está acontecendo a mesma coisa, ou seja, cada um está fazendo a sua própria assinatura de IA, da sua solução de IA, e de repente você vê isso disseminando dentro da empresa. Não tem uma política corporativa de adoção de inteligência artificial dentro da empresa. Isso tem sido um desafio que a gente tem visto, né? Um outro caminho que alguns clientes nossos têm adotado também é você não precisa de cara liberar ali a IA para todo mundo, né? Então, um caminho para quem ainda está inseguro com isso é escolha determinadas pessoas, libere, treine, explique quando essas pessoas estiverem seguras, aí a gente vai descendo e vai dando essa liberdade para a empresa toda, mas depois de já estruturado, depois de já testado esses limites, né, essa governança dos dados, a hierarquia ali, e aí vai cascateando, né? Não precisa ser 100%. A gente estava discutindo isso ontem, eu com o Felipe, a gente vai, sexta-feira a gente vai ter um cliente nosso do mercado de construção civil, bastante importante, e eles justamente querem discutir sobre essa questão de adoção de IA, porque como é que você faz um processo de adoção e faz com que as pessoas façam o melhor uso, né, e garanta todos os aspectos e preocupações que eles têm em relação a isso, né? Então, isso é um ponto que a gente entrega como solução para o cliente. Por mais ansioso que a gente fique de já ir para a tecnologia, mas tem que ter esse debate que a gente comentou, né? Estruturar um projeto, ter a governança, ter o processo. Para que você vai usar IA? Se o cara não, né, se o CIO ou o próprio CEO não se atentarem para isso, isso vai acontecer. Sim. As pessoas vão adotar, vão usar, já estão usando. E se a gente não tiver um direcionamento vai ter um uso indiscriminado de dados, de IA, de modelo. Isso já está acontecendo. E por outro lado também, se você libera ali, beleza, tem um IA corporativo, eu vou colocar aqui o Copilot para todo mundo, e você não dá ali, não faz um aculturamento, não explica, as pessoas vão usar para quê? Para planejar um churrasco, fazer um meme do chefe, não vai servir de nada, você vai fazer um investimento ali que vai estar perdido, né? Então tem que ter um aculturamento e um treinamento dessas pessoas e os casos de uso, né? A gente sempre fala disso, os casos de uso dentro da empresa tem que estar claros, não pode ser ter por ter, né? Exato, e quando você tem as tecnologias dentro de casa, várias já estão lançando os módulos de AI, né? Assim, você adotar tudo de uma vez também é complicado, mas também entender aonde pode te ajudar. No nosso caso, a cibersegurança. Para vocês terem ideia, são 4 milhões de vagas abertas globalmente que a gente não consegue preencher. Quando eu me formei, eu não me formei em cibersegurança, eu fui programador, depois analista de rede, não tinha essa profissão. Então, a gente está fazendo essa transição aqui nos últimos 10 anos, que tem um curso, que tem uma formação. Imagina o conselheiro, imagina o C-Level, né? Isso para eles é uma coisa de outro mundo. E eu coloco minha culpa também, gente. A gente falava muito techniquez, a gente queria segurar a informação para falar que só a gente sabia, estava preocupado, e a gente já viu que não é esse caminho, não tem Era uma área inimiga das outras áreas, exatamente, né? a turma do não, né? Ou você fazia amizade com um cara de segurança para liberar um site, coisas porque ele é teu amigo. Então essas coisas assim não existem no mundo corporativo, elas realmente têm que ser tratadas da melhor maneira possível, e o cara de segurança, ele é parte do negócio, né? Ele tem que participar dessas discussões. Mas agora, se a gente tem esse gap de profissionais tão grande, no Brasil deve estar em torno de 300, 400 mil, você pega uma solução de CIEM que correlaciona eventos para mostrar que tem um incidente e você fazer o trabalho de resposta, será que aquele analista que está vendo um monte de log lá, a IA não pode ajudar a ter um pouco mais de contexto e já direcionar onde deve ter a atenção? Será que na hora do desenvolvimento do software, o módulo de IA já vai mostrar quais as bibliotecas que têm vulnerabilidade, quais são as melhores práticas de fazer uma chamada numa autenticação, num banco de dados? Então, para isso,
tem que se começar a usar agora, porque o benefício para a gente conseguir, né, a gente está atrás, os atacantes estão muito na frente, Sim. e é uma oportunidade de a gente ficar pelo menos ali a par e passo. O que você está falando justamente é do apoio da inteligência artificial para o profissional de segurança. Isso é um aliado. Exatamente. Então, dentro das plataformas dos grandes fabricantes, você já tem assistentes de inteligência artificial que vão ajudar nessas análises de segurança. Né? Perfeito. Isso é muito importante, porque você vê, olha, de acordo com os ataques que eu estou recebendo, das ameaças globais, quais que podem gerar um impacto relevante aqui dentro? Imagina você procurar isso na mão ou ficar criando Muito casos de mais uso. complexo. Né? Então você já consegue trazer isso e, mais uma vez, lembrar sempre de traduzir para o negócio. Porque numa reunião de board, eles querem saber benchmark, querem ter indicadores, né? E entender qual que é o impacto financeiro, qual que é o risco que está ali dentro. Né? Eu sou muito fã de cibersegurança, mas cibersegurança, assim, não vai ter, o pessoal fala muito isso, vai ter uma cadeira no board para o profissional de cibersegurança. A agenda do board é tão densa, são assuntos tão complexos que estão sendo tratados lá, que quando sobra a agenda no board para discutir cibersegurança, é uma vez a cada 3 meses, 15 minutos. Se a pessoa for muito boa e é propositiva ao negócio, consegue 30 minutinhos, salvo exceções, 1 hora. Né? Então, olha só aonde a gente está inserido. Então, mas cibersegurança, sim, tem que ajudar o negócio. Porque olha só, se em toda reunião do board você tiver que discutir cibersegurança, não for discutir M&A, mercado, expansão, melhoria de margem, tem uma coisa muito errada com a sua empresa, né? Isso não está pacificado ali dentro da estrutura organizacional. A verdade é que o board, no fim, ele enxerga verde e vermelho, né? Então você tem que traduzir o seu tema, seja ele qual for, em verde e vermelho. Tem que ser objetivo, não pode ser prolixo, não, né? não dá para ficar explicando o porquê das coisas. É verde e vermelho. Tá até comentando antes aqui com a gente, né? Qual que é o papel do conselheiro, né? O papel do conselheiro, ele pode se resumir a... O conselheiro, ele tem essa responsabilidade de garantir a perpetuidade da empresa, né, e agregar valor ao negócio. Agregar valor ao negócio para expandir, né, para ganhar mais mercado, melhorar a margem, melhorar a receita e retornar para os investidores. Né? Perfeito. Mas ele também tem a responsabilidade de não deixar a empresa quebrar. Sim. Então, né, os executivos estão tomando essa decisão, indo para esse caminho, uso indiscriminado de usando qualquer dado, levanta a mão e fala, opa, por aí não dá. Né? E o conselheiro, se de repente ele não está compartilhando dessa mesma visão para onde a empresa está indo, ele pode levantar a cadeira, não assinar a ata e ir embora. Sim. E buscar ali um ecossistema onde ele, né, esteja mais alinhado com os valores dele. Porque no final do dia, a decisão é do executivo. O conselheiro fala assim, né, tem que ser nose in, hands out. Né? Então tem muitos conselheiros que eram ex-executivos que estão atuando como conselheiro recentemente, que eles têm essa ânsia. Não, quando eu fui lá na minha época eu fazia isso aqui e resolvia. Não, não é. Você vai perguntar, vai questionar, mas a decisão final é do executivo. A gente esteve aqui entrevistando nessa cadeira aí também um membro do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, né? O IBGC. O Jorge Secaf, ele é conselheiro do IBGC. Que legal. E ele, justamente, um dos pontos que ele colocou, e eu queria que você comentasse sobre isso, é que ainda os conselhos ainda estão aprendendo sobre o assunto. Ainda conhecem muito pouco sobre o assunto inteligência artificial e ainda estão muito reticentes em relação a isso, né? Como é que você está vendo isso, cara? Eu vi no momento ali da pandemia que tiveram os ataques cibernéticos que geraram muito impactos em continuidade de negócio, empresas sem conseguir produzir, empresas de energia sem conseguir fazer processo de transmissão, emitir cobrança para os clientes, caminhão não consegue sair do pátio porque está tudo criptografado. Esse caos todo, nos Estados Unidos, que eles têm um pouco mais de maturidade ali com relação a isso, a SEC, que é a CVM de lá, falava assim, olha, ao menos um dos conselheiros tem que ter conhecimentos profundos em cibersegurança. O conhecimento profundo do conselheiro em cibersegurança não é o nosso, né? Mas ele tem que se debruçar sobre esse tema. Isso você entra no conselho. Exatamente. Para fazer as técnico, perguntas pertinentes, para garantir se o investimento está sendo direcionado, qual é o risco, as melhores práticas estão sendo utilizadas, né? Mas a gente tem que lembrar, né? Mesmo dentro dos conselhos estruturados agora, esse tema de você ter essa inteligência financeira, ter um balanço unificado para ter um debate, são coisas recentes, foram os últimos anos. Essa governança corporativa, principalmente no Brasil, a gente é novo, a gente é um jovem, não está engatinhando, mas a gente é um jovem. Imagina você chegar agora para o conselheiro que se especializou em números a fundo, contábil, fiscal. Agora você tem que se aprofundar nesse tema, não tem como. O letramento ele tem que existir. Cibersegurança é uma responsabilidade compartilhada
E quando eu falo cibersegurança, eu estou falando da responsabilidade de IA também. Então, Sim. o conselheiro tem que fazer pergunta certa, o executivo tem que investir certo, o RH tem que fazer a parte dele, o usuário tem que fazer a parte dele. Não joga documento interno e IA pública, não clique em todo link que você recebe, não abre todo arquivo que chega Não até testa você. todo IA que te mostram, Isso. né? Mas a provocação que eu faço para o CTO, para o CIO e para o CISO no conselho são executivos incríveis com muita experiência de mercado. Será que não é melhor você se exercitar e se desenvolver pessoalmente e profissionalmente para criar técnicas de storytelling? Você se vender e vender o seu projeto? Você se aprofundar para entender o seu negócio? Né? E conseguir levar você, né, uma linguagem que seja acessível para eles, né? A empresa, o empresário, na hora que ele abriu o CNPJ, já corre risco. Então a linguagem é risco, cibersegurança é só mais um risco. Então por que você não se alia com o pessoal de conformidade, com o pessoal da área de risco? Existem comitês de risco, né? Para eles te ajudarem a ter a mesma linguagem. Você vai aprender mais, você vai conseguir ter um debate propositivo com esses executivos, você vai aprender mais com eles, e eles ficaram muito satisfeitos e vão chegar e falar assim, caramba, é a primeira vez que eu estou tendo um debate tão legal, ficou claro para a gente, não significa que você vai conseguir todos os investimentos que você quer, mas eles vão falar assim, olha, esse período a gente está com apetite ao risco maior, porque a gente quer ganhar mais mercado. Continua o app do jeito que está, a gente tem ali, né, provisionado uma perda de fraude, só não pode passar esse número, ajuda a monitorar, e no ano que vem, quando a gente dominar esse mercado, aí a gente faz um aporte maior para a gente garantir essa base, não ter churn, não ter exposição. Essas são discussões valiosas para o board. Sim, fazer esse processo de avaliação de risco é fundamental, constante, né? Constante. Isso, qualquer tipo de risco, obviamente, mas quando você está falando de risco de segurança da informação e também, obviamente, a gente está falando de risco de adoção da inteligência artificial, né? Tá essa hype, tá nessa hype e isso todo mundo, né? Assim, não, a gente precisa ter IA, mas não sabe nem por onde começar, né? Esse é o desafio, né? E a gente, ontem por acaso, o Felipe estava me falando de um cliente que entrou em contato. Ele ganha uma licitação no município, o cara precisa implementar IA no município, uma IA especializada no município. Aí o Felipe falou assim, bom, mas e aí? Qual que é o caso de uso, cara? Para que você quer IA? Né? Esse é isso que a gente está vendo acontecer. A gente precisa de IA. Para que você precisa? Era um fomo que a gente estava falando, né? Fear or missing out. Eu tenho que ter IA, mas por quê? Para onde? Como? De que jeito? Exato. Tem que responder isso antes. A gente tem visto muito isso, a gente tem feito algumas campanhas em outros canais, a gente vê quando a gente abre para canais do tipo Instagram, por exemplo, que é um canal mais aberto ali, a gente tem muito desses contatos, de assim, cliquei porque quero IA. Mas a pessoa não sabe nem se ela quer no celular dela ou na empresa dela, ou para fazer o quê, então... e tudo que é adotado nessa praça não tem muita solução, né? Não é à toa que FOMO é um problema, né? É diagnosticado como um problema. Teve uma empresa, uma pessoa que é super especialista em inovação, eles desenvolveram um agente que roda na máquina dos colaboradores para entender quais são as tarefas repetitivas, né? O que eles fazem de maneira que dê para automatizar de uma maneira mais adequada. Você fala de IA, mas de repente algumas automações que você pode criar com outras aplicações, já ajuda muito a trazer mais eficiência operacional. Essas próprias ferramentas de automação, a gente, por acaso, representa no Brasil, com exclusividade, a Nintex, né, que é a empresa que tem a maior quantidade de clientes mundialmente em termos de ferramenta de automação de processo. Né? E, claro, quando você mostra a solução é muito legal, muito fácil de usar, muito amigável, muito robusta para automação. E hoje em dia a inteligência artificial já está embutida lá. Olha que legal. Então você consegue, com um prompt, dizer qual é o seu processo ou entregar para ele um desenho do seu processo e a automação sai automaticamente. Né? Ou você dizer que tipo de formulário que você quer para captar a informação e ele desenha o próprio formulário. Então a IA já está embutida nessas ferramentas. Né? Você não precisa necessariamente estar consultando um modelo de linguagem para fazer uma resposta, para poder tomar uma decisão. Ainda a forma tradicional ela convive com aquilo que é. Tem uma sugestão que eu faria assim, vamos supor, veio uma encomenda do board ou do presidente, a gente tem que ter IA, ou sim. Vamos montar um comitê, a gente pega essas pessoas que são chaves para o negócio, aqui vai ter uma agenda de trabalho,
discussões técnicas são feitas no comitê, os insights são levados para o board, debatido com os executivos, e essa jornada começa, e ela é uma jornada que não vai acabar, é um jogo infinito, né? Cada vez mais vão ter esses projetos, mas não colocar de maneira indiscriminada. Não vou dar spoiler, mas no fim do episódio hoje a gente vai contar um pouco mais de uma solução também que a gente desenvolveu pensando nisso, nesse problema de querer IA e não saber por quê nem como. Como é que a gente começa, né? Isso geralmente é uma pergunta que a gente recebe, né? Como é que a gente começa? Eu acho que a pergunta tem que ser o porquê a gente começa, né? Exato. Esse é o ponto. Começa por aí. Então, assim, claro que, tipicamente, o que as empresas estão fazendo? Ah, beleza, eu contrato o Copilot aqui para minha empresa, eu contrato o Gemini e jogo na mão dos colaboradores. E aí, cara? Quanto que você está tendo de ganho de produtividade com isso? Sim. Né? E métricas, indicadores. Exatamente. E a questão, né? Ou seja, o pessoal está usando? Você está pagando por isso, o pessoal está usando, porque é difícil também a pessoa mudar a forma com que ela trabalha. Não é só uma questão de você fazer a adoção, quer dizer, você simplesmente comprar o Copilot para sua empresa e colocar lá e esperar que seus colaboradores vão utilizar. Né? A gente fala sempre sobre transformação digital e sempre falou sobre isso, né? Como é que você torna o seu negócio mais digital, né? Transformando os seus produtos, seus processos, mas hoje em dia a gente está falando sobre transformação pela IA. Né? Então, como é que a gente consegue colocar a IA nos seus produtos, nos seus processos? Isso, aí o jogo muda. Né? Não é só aumento de produtividade, mas... Eu lembrei do outro caso aqui de cibersegurança, para a gente finalizar esse tema. Na Netscope também tem um motor muito forte de evitar perda de dados, o Data Loss Prevention. Dentro das empresas que a gente coloca a governança, processo, a gente vai lá e coloca, tem que classificar a informação. É pública, é privada, é secreta, né? As ferramentas de autoclassificação, eu nunca vi elas conseguirem fazer uma autoclassificação boa, né? Realmente acaba passando essa informação. Aquelas expressões hexadecimal para identificar cartão de crédito, CPF, dá um trabalho danado e também traz lentidão ali nessas análises, né? Agora, quando você pega uma IA potente que consegue entender contexto, eu vou saber que é um cartão de crédito, eu vou saber que é um contrato, é uma patente, né? Então a IA, ela está trazendo realmente assim muita força, né? Potência para os times de cibersegurança conseguir escalar operações que antes eram muito difíceis ou manuais. Isso entra no assunto que a gente já também falou, acho que foi no último, que a gente falou sobre agentes. Bom ou ponto. seja, a gente fala de, né, uma IA, um assistente para cada colaborador, né, o seu copiloto, né, no caso da Microsoft, um assistente para cada colaborador e um agente para cada processo de negócio. É isso que está acontecendo. Então, quando a gente fala de agentes, a capacidade de você ter um modelo de inteligência artificial, um modelo de linguagem, por exemplo, que você tem a capacidade de interagir com ele através de texto, de voz, legal. Mas como é que ele consegue executar ações? Né? Então, chamar um sistema, por exemplo, eu quero pedir férias, ele consultar se eu tenho direito a férias e também já disparar um processo de aprovação das minhas férias, caso eu tenha direito, né? Então, isso já entra na parte de agentes, né? E a arquitetura de multi-agentes, você ter agentes especializados, um agente conversando com outro agente. Né? Desculpa, a gente tem falado muito dessa questão dos agentes de AI comparando um pouco com as APIs. As APIs ajudaram muito, mas nossa, assim, se você não configura da maneira adequada, o processo de autenticação não é o ideal, ou você não blinda ela de maneira adequada, essa própria API vai ser o vetor de ataque. Porque o agente é uma API também, né? É uma API também, muito bem colocado. Então, sim, você tem que proteger esses agentes, porque o agente ele tem que chegar ao ponto de ter um cartão de crédito para o agente, ele negociar, fechar um negócio e você olhar, né, a hora da tua passagem, coisas desse tipo, né? Acho que tem um pouquinho de tempo ainda para chegar nisso, mas é isso que a gente quer, desculpa, ali no final do dia, né? Então, para você ter um cartão de crédito ali para esse agente fechar alguma coisa em seu nome, tem que estar muito redondinho o processo, porque senão pode gerar uma dor de cabeça enorme. Legal. Cara, eu queria entrar no assunto da pesquisa. Né? Que bom que vocês gostaram desse tema. Esse é um assunto interessante. O Nicolas trouxe uma pesquisa que ele realiza anualmente, e agora essa pesquisa evoluiu. Conta um pouquinho para a gente, um pouco mais sobre ela. Nós criamos um instituto chamado MIT,
Markets Information Technology Institute. Ele é liderado pelo professor Edgar Cornacchione da USP, porque há 3 anos atrás nós recebemos uma encomenda do pessoal da Abrasca, bem naquele momento que eu falei, né, da SEC, falando das preocupações em cibersegurança com as empresas listadas nos Estados Unidos, de rodar uma pesquisa para ver a maturidade das empresas brasileiras listadas aqui na Bolsa de Valores. Foi bem legal, mais de 400 listadas, quase 200 responderam, a gente fez esse evento no INSPER, grandes autoridades tiveram... Você está falando de grandes empresas somente, né? Lá em 2023. Empresas listadas. E eu vi que a gente está fazendo algo especial ali, porque na hora que você pega o presidente de grandes instituições, né, na hora que a gente colocou aquele pano de fundo de indicadores, né, abordagem de risco e tudo mais, e eles conseguiram ter um debate do que fazer ou do que não fazer, né? Do tipo assim, Abrasca, a gente tem que ter uma regulamentação maior. A CVM fala, negativo. Lá fora eles têm mais de 7 mil empresas listadas, aqui eu tenho só 400, eu quero ter outras empresas listadas. A Abrasca fala assim, então eu vou criar uma autorregulamentação. O CISO fala, não, mais uma regulamentação, eu não dou conta aqui de fazer isso, né? Aí o Bacen fala, olha, aqui o setor financeiro é regulado, eu sou pulso firme e a gente tem a maior maturidade do mercado. Naquele momento não chegou a conclusão nenhuma. Mas só deles conseguirem debater isso, com os indicadores que a gente trouxe, falou, opa, tem alguma coisa legal. Mas esse ponto que você trouxe é interessante. A gente fez com empresas listadas que, teoricamente, têm mais maturidade. Tem governança, tem processo. Mesmo assim, de 100 pontos possíveis, em 2023 existiam 49. Né? No segundo ano, a gente pediu licença para a Abrasca, ela saiu de organizadora e foi para apoiadora. Aí a gente abriu para o mercado como um todo. Só que cometemos um erro crasso, que foi o quê? A gente usou aquele mesmo questionário, que a gente já tinha deixado ele enxuto, a gente pegou os maiores frameworks de mercado, esse instituto que faz esse trabalho, né? Pegamos ali o que é comum a todas esses frameworks, né? O NIST, por exemplo, tem mais de 600 perguntas. O pessoal não tem tempo de responder isso, a gente trouxe para 100. Mas na hora que você vai para o mercado, para o Brasil real, empresas familiares, agro, startups, 100 é muito. Na hora que você pergunta se teu conselho tem conhecimentos em cibersegurança, não tem nem conselho. O teu CISO o quê? Eu nem sei quem que é esse cara, entendeu? Então, assim, a gente não teve um aumento tão grande de respostas no ano passado quanto a gente esperava, porque 1000 empresas começaram a responder e não terminaram, desengajaram. Nossa, deu uma dor no nosso coração, mas depois a gente usou uma outra metodologia do Syscontrols que diz a tua maturidade não está necessariamente relacionada ao seu faturamento. Uma boutique de M&A fatura muito, né? O agro fatura muito, mas a estrutura organizacional, governança, não tem tanta maturidade ainda, mas está tudo bem, é parte da jornada. Então o que a gente fez? Se você tem CIO e CISO, responsável de cibersegurança, sem perguntas, tem mais maturidade. Só tem o CIO ou diretor de tecnologia. Opa, agora são 50. Não tenho nenhum dos dois. Sou um founder, sou um CTO, 20 perguntinhas. Então na segunda edição a gente já conseguiu trazer esse recorte por vertical, porque quando você vai fazer uma comparação benchmark, você tem que estar comparando isso com a sua vertical. O índice Brasil é muito importante, porque se você vai para o board e fala que é um índice americano, América Latina, não gera tanta empatia, tanta conexão. Na hora que você consegue trazer esses indicadores, fica muito mais fácil a conversa. E na segunda edição também a gente já se aventurou ali a colocar o impacto financeiro. Então, esse instituto também faz todo esse trabalho para pegar dados de mercado e mostrar, né, na área da saúde, como a gente comentou, financeiramente o impacto é maior, porque os dados são sensíveis, tem muito mais regulamentação. Outras áreas não tem tanta regulamentação, tem menos multas, se tiver um ataque, então o impacto financeiro é um pouco menor. A gente tem todo esse cuidado. E esse ano a gente já, além de mostrar para quem preencher a pesquisa qual que é o score dela, ela pode também criar um plano de ação. Plano de ação para aumentar a maturidade em governança. Nós lançamos também esse ano a parte de governança de dados, que é a base para todo o projeto de IA, para ver se você tem usado as melhores práticas. Se você não tem, tudo bem. Responda a pesquisa realmente como você opera hoje. Porque esse plano de ação ajuda você nessa jornada e parceiros como a K2M estão disponíveis para ajudar não só a criar o plano de ação, mas trazer as melhores soluções para o seu negócio. E quando a gente fala de IA, nós estamos falando de melhores práticas. A Dora Kaufmann e o Alesa Wagner criaram guias de boas práticas, que a gente coloca aqui para vocês. Não é guia de boas práticas, desculpa. Eles fizeram um estudo para mostrar como que está o mercado brasileiro hoje. Acho que foi feito junto com a Accenture, se eu não me engano. Foi a Accenture, né? Então, você lendo esse documento, você já tem indicadores para onde você tem que ir. E respondendo à pesquisa, você consegue criar esse plano de ação. Então, a gente está muito empolgado com a pesquisa desse ano. Até o final de outubro, ela está no ar. Por favor, preencha. A gente vai colocar o link aqui para você. E aí, em novembro, dia 13/11, já está fechado, na Arena B3, mais uma vez, a gente vai ter o evento
de lançamento do índice desse ano, e vocês estão convidados, lógico. Muito obrigado. E aproveitar para te convidar também para voltar, então, no fim do ano e contar um pouco aí dos insights da pesquisa. Então, a gente faz a cobertura aí do evento de lançamento e você retorna e fala para a gente os principais insights. Que bom. E acho que era legal a gente até estabelecer essa parceria formalmente aqui e colocar a K2M como apoiadora dessa iniciativa, porque daí a gente consegue evoluir bastante. Vocês são super especialistas nesse tema. Eu estou começando agora, meu background é cibersegurança. E falando aí em novidades, então, como a gente comentou aqui durante esse programa, como a gente tem comentado nos outros Build Labs, a gente tem visto muito essa necessidade do mercado de entender exatamente quais os casos de uso, de onde começar e onde sua empresa está. E pensando nisso, a gente desenvolveu um novo produto que também está aqui nesse QR Code, vocês conseguem acessar a página. São os 5 passos para a IA. Então, é um programa de introdução realmente à IA. Dentro desse programa, em 15 dias, a nossa equipe faz 3 entregas. A primeira é um assessment, exatamente para se aprofundar no seu negócio, entender exatamente onde você está. A segunda é uma outra que acho que ficou clara a importância hoje, que é um workshop para a sua equipe de como usar a IA generativa no ambiente corporativo. Então, independente de qual seja a plataforma que a sua empresa usa, a gente vai treinar os seus funcionários para que eles não percam a segurança dos dados durante o uso da IA. E a terceira, que eu acho que é a mais importante, é uma consultoria estratégica com o nosso time, onde o nosso time vai apresentar um roadmap feito para a sua empresa, de quais são os casos de uso prioritário da sua empresa, quais vão trazer mais retorno, quais você deveria investir primeiro. Então, acessem aqui pelo QR Code, conheçam um pouco do produto, marquem uma reunião aí com o nosso time para conhecer um pouco mais, e em 15 dias você já vai estar alguns passos, aí 5 passos mais perto da adoção da IA. Legal, parabéns pela iniciativa, realmente cobre bem ali, né, esses passos iniciais. É isso. Bom, quero agradecer vocês aí pelo tempo de vocês, agradecer a nossa audiência, mas principalmente vocês dois aí por tantos insights, por dividir informações de tanto valor aí com a gente. Obrigada, eu que agradeço Nicolas. A oportunidade, o espaço de estar aqui com vocês, super saudosista, a gente está com outras iniciativas em conjunto depois de tantos anos. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu vou deixar também aqui minhas redes sociais, eu sou super acessível. Por favor, me adicione no LinkedIn, no Instagram. Eu tenho como um propósito de vida deixar o mundo ciberneticamente mais seguro do que eu encontrei. Então eu faço questão de criar conteúdos, compartilhar essa informação, porque é muito ruim, né? Quando um familiar, alguém próximo da sua comunidade cai num golpe. Mas não é só isso, a gente tem que sim, de alguma maneira, tocar a nossa população como um todo para ter uma postura digital mais adequada frente a todos esses desafios de hoje. É isso aí, Nicolas. Quero te agradecer muito, fiquei muito feliz de você estar aqui conosco. Cara, foi muito legal. Acho que o discurso, a conversa aqui enriqueceu muito o conhecimento aqui dos nossos ouvintes aí. E se você gostou, curte, compartilha aí. Né? É de graça, não custa nada, tá, gente? Nicolas, muito obrigado, cara. Obrigado a você, meu amigo. Foi muito legal. Só uma última lembrança, se você está vendo a gente no YouTube, agora a gente está disponível no Spotify também, então você pode ouvir os episódios passados e esse aí, indo para o trabalho, voltando ao trabalho, enfim, fazendo seu exercício, como for melhor. Se você está nos ouvindo no Spotify, você também pode assistir a gente no YouTube e conhecer melhor aqui o nosso time. Obrigada, boa tarde, boa tarde. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau. Obrigado, até a próxima. Esse foi mais um episódio do Build Lab. Se você quer saber mais sobre as nossas soluções, nosso e-mail e telefone estão na descrição do episódio.